vicissitudes e encararemos essas vicissitudes como professores autênticos em nossa existência. Ou seja, aprenderemos bem as lições. Aprenderemos bem as lições, não é? As lições que vêm constantemente em nossa existência. Nós temos que entender o seguinte: nós estamos em um mundo de provas e de expiações. É um mundo de efeitos. É um mundo que necessita constantemente, nós necessitamos constantemente da enxertia divina, constantemente da presença dos amigos espirituais, para que nós possamos errar o menos possível e cumprir os nossos planos reencarnatórios. A vida aqui na vida material, ou a vida no plano material, é uma vida áspera, uma vida difícil, exige sacrifício, exige cautela, não é? Exige também de nós modificação do nosso interior, para que ela não se torne mais áspera ainda. Porque se nós ferirmos o próximo, o nosso caminhar será mais difícil. Então lá na Bem-aventurados os aflitos diz uma frase muito bonita, fala assim: não devemos defragrar o fruto com as nossas impaciências, visto do contrário teremos que recomeçar as nossas provas. Então a doutrina espírita, bem entendida, ela vai fazer com que você até agradeça as provas. Até agradeça as provas. Porque você tem a oportunidade de se recuperar do passado delituoso. E todos nós estamos envolvidos. Se tivéssemos um passado muito calminho, nós não estaríamos aqui reencarnados. Todos nós estamos aqui num aprendizado constante. Constante. Isso é muito importante nós entendermos, não é? Agora, quando a pessoa entende isso para os outros e não entende para si mesmo, quando advém algum problema e se desespera. Se desespera. Então, qual é a responsabilidade do espírita? Exemplificar. Eu me lembro de uma frase de Emmanuel que dizia algo muito interessante. Ele falava assim: quando a pessoa procura a casa espírita, ele procura entender se a doutrina espírita é de acordo com aquilo que ele acha correto. Preencha as suas dúvidas, não é? Responde às suas dúvidas. E o segundo passo, ele observa a atitude dos espíritas, para ver se eles realmente abraçaram aquela questão moral da doutrina espírita, né? Porque o espiritismo fala da afabilidade e da doçura. O espiritismo explica, né, a questão da caridade, como nós falamos, fazendo com que nós modifiquemos a nossa vida. Chega uma hora que você já começa a selecionar algumas coisas em sua existência. Você já não compactua de assuntos chulos. Você muda suas companhias, muda sua maneira de ser. Até os programas de televisão você seleciona melhor. Não é? Você começa a ter você começa a limpar a sua casa mental, como diria André Luiz. Você começa a limpar a sua casa mental. Começa realmente a ter um novo panorama de vida, de existência. Não é? Aí muitas pessoas vão estranhar isso. Muitas pessoas vão estranhar. Principalmente parentes, né? O parente te vê lá, né, com aquela atitude diferente, já começa a te olhar desconfiado. Não é? Vê você lendo o Evangelho e fala: olha, vai virar santo. Você está lendo o Evangelho. Aí você fica firme ante as provocações. E aí eles chamam de fanático. Mas não tem problema, não é? Não tem problema. É necessário contrariar pai, mãe, irmãos, dizia Jesus. O que significa contrariar? É seguir a sua própria trilha espiritual. Você não precisa necessariamente seguir as tradições familiares, religiosas ou espirituais. Cada um de nós, como somos autores do nosso destino, temos que procurar a nossa própria trilha espiritual de acordo com o nosso entendimento. Porque cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Cada um de nós tem vários níveis de entendimento e de assimilação das coisas, né? De assimilação das coisas. Mas o capítulo seguinte, a Bem-aventurados aflitos, seu Cristo Consolador,
diz algo muito interessante. Fala assim: a verdadeira consolação não é na terra. O mundo não nos pode dar a verdadeira consolação. É claro, nós estamos reencarnados ainda em um vale de lágrimas, não é? A maioria de nós estamos com débitos do passado muito grandes. E graças à misericórdia de Deus, nós pagamos gradativamente, de acordo com as nossas possibilidades. Mas a verdadeira consolação está nas aquisições do Espírito e na vida espiritual. Ou seja, se nós caminharmos bem sobre a terra, cumprindo as nossas tarefas, com calma, com paciência, com tolerância, com humildade, nós vamos entender que nós caminhamos da maneira correta. E aí, nas reencarnações seguintes, ou na própria vida espiritual, nós teremos realmente, não vamos dizer a paga, mas nós teremos assim o resultado disso, o resultado desse esforço nosso. Nós não devemos olhar nossa vida como uma única vida, logicamente, não é? Nós estamos aqui numa simples e curta passagem sobre a terra. Não somos encarnados que estamos vivendo experiências espirituais. Nós somos espíritos que estamos vivendo uma curta experiência de encarnados. Uma curta experiência de encarnados. Aí nós imaginamos a nossa existência, né? Todos nós reencarnamos, depois dos 20 anos de idade, começa o chamado período produtivo. Esse período produtivo, ele se estende, pode se estender muito ou pode se estender pouco. Quando a pessoa já entra uma certa idade, ele começa lentamente a retornar para casa. Quer dizer, o período que nós podemos fazer coisas além das nossas obrigações, ele é curto. Por isso que nós não podemos perder tempo. Muita gente diz assim: quando eu me aposentar, eu vou ajudar muita gente. Não é? Desencarna antes, não fez nada. Ou então aquela aposentadoria maravilhosa do Brasil, não é? Gasta tudo em convênio médico, em plano de saúde, também não faz nada. Não é? O momento é agora, é sempre agora. O momento de se modificar, o momento de auxiliar, o momento de fazer caridade, é sempre já. Vocês estão, por exemplo, numa casa que tem toda a estrutura para vocês poderem desenvolver isso em si. Tem tudo. Aproveitem. Aproveitem, porque realmente não é em todos os lugares que tem uma estrutura e uma casa como essa, né? Que tem todo o conhecimento, todos os cursos, tudo para se poder fazer um bom trabalho dentro de nós. É uma escola de espiritismo, né? É claro, o verdadeiro reino dos céus, o verdadeiro templo nosso, é o nosso coração, não é? Certo? Mas a casa espírita é uma oficina de trabalho, é uma escola de espiritismo e é um posto de socorro também. Então temos que aproveitar. Existe uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, capítulo 15, que fala a respeito dos bons espíritas. Mas antes eles falam a respeito dos espíritas imperfeitos. Então eles dizem ali: os espíritas imperfeitos são aqueles espíritas muito apegados aos fenômenos. Não é? Muito apegados aos fenômenos. Quando se fala da parte moral, então, causa-lhes sono. Está escrito lá no Evangelho. Quando fala de reforma íntima, então, é quase um desmaio. Certo? Mas diz ali, os espíritas imperfeitos. Aí fala também que, invariavelmente, eles abandonam a tarefa e se vinculam a pessoas que justificam as suas fraquezas. Espíritas imperfeitos. Porque a tarefa do espírita é árdua. Exige muito de nós. Exige, como nós falamos, a primeira modificação interior, que não é fácil. Não é? Não é fácil. Mas exige também uma certa disciplina, uma constância, levar a doutrina espírita para seu viver, Então exige um trabalho árduo, além das nossas obrigações. Porque quando nós
fazemos além das nossas obrigações, nós estamos sendo bons servidores. Né? E é isso que os Espíritos falam a respeito da caridade. Para você falar além do que você pode, além daquilo que é o teu comum. Saia um pouco de si mesmo. Né? Porque quando nós auxiliamos o outro, quando retornamos para dentro das nossas dores, nós retornamos mais fortalecidos. Então ele fala a respeito dos espíritas imperfeitos que não querem saber disso. Querem saber só dos fenômenos. Querem saber só da parte técnica do espiritismo. Né? Só que eles dão uma consolação logo em seguida. Na próxima encarnação, eles poderão ser bons espíritas. Porque eles estão aprimorando o seu nível de entendimento. Né? Primeiro eles se tornam espiritualistas. Depois eles se tornam espíritas. Pode ser nessa encarnação ou na outra encarnação. Mais provável na outra encarnação. Mas, quando eles falaram nesse capítulo a respeito dos bons espíritas, no item anterior, falava do homem de bem. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade em todos os seus parâmetros. O homem de bem é tolerante, é fraterno, é bom, cultiva o amor no coração, sabe que ele precisa se desenvolver ainda, por isso ele modifica os seus atos, o item anterior. Então é uma chamada de responsabilidade, onde os espíritos dão um modelo do homem do futuro. Usado sempre que eu vejo esse capítulo, o homem de bem, eu lembro do Chico Xavier, não é? Porque o Chico sempre, ele não só exemplificou na disciplina e na mediunidade do modo geral, mas ele como homem, era o homem de bem que está escrito ali. Ele exemplificava em todas as seus atos da vida essa questão da doutrina espírita. Tudo que a doutrina espírita pode oferecer. Não é? Aí nesse capítulo, Bons Espíritas diz assim, o bom espírita é um reflexo do item anterior, o homem de bem. Olha que coisa interessante. Então você pode ser um bom espírita se você não tentar arduamente em seu coração ser um homem de bem? Não. Você vai conseguir? Pode ser que tropecemos. Tropecemos, isso é normal. O aluno sempre tropeça. Mas o importante é nos levantarmos e termos a referência de Jesus e Kardec. Aí sim, aí você vai estar acertando. Vai chegar um dia que você será um homem de bem. E você poderá ser também um bom espírita. Porque nós sabemos que a doutrina espírita nos diz assim, que o espírita é o trabalhador da última hora. O que significa essa última hora? Exatamente esse momento que nós estamos passando aqui. Exatamente. Um momento de muitas turbulências, guerras e rumores de guerras, ditadores que caem, regimes que mudam, não é? Situações econômicas diversas, sociais, perda de valores éticos. Nosso irmão estava falando a respeito da ética, a ética do espírito, né? As pessoas estão perdendo um pouco as referências, hábitos simples, como por exemplo, por favor, muito obrigado, ser educado, ser gentil, ser fraterno com o próximo, não é? Agora, a doutrina espírita exige dos chamados espíritas, bons espíritas, uma exemplificação nas atitudes e uma distribuição dos atos novos para a humanidade. Porque se nós formos entender, a lógica de Jesus é diferente das nossas lógicas. É por isso que nós sofremos. Porque a lógica dele é diferente da nossa. Amai os vossos inimigos. Não amamos ainda. Queremos ver o inimigo longe. Não é verdade? Mas não deve ser assim. Nós temos que realmente orar por os inimigos. Orar pelos inimigos. Isso é tão importante, porque vai de um nível de entendimento que é realmente maravilhoso. Aquela pessoa pode não ser digna da sua confiança naquele momento, mas ela é digna da sua boa vibração, ela é digna do seu perdão, ela é digna da sua vibração de amor por ela, para que um dia ela encontre o caminho. É nesse sentido. Não significa que você vai andar de braços dados com ela,
Porque às vezes a lei de afinidade não permite, certo? Os ideais são diferentes, o modo de pensar é diferente, a questão de visão de vida é diferente, mas ela é digna de todos os sentimentos cristãos que você pode ter por uma pessoa. Não só por aquela pessoa que você ama, mas também por aquelas pessoas que te contrariam. Aí Jesus fala assim, caridade para com os criminosos. Muitas vezes nós nos revoltamos com os criminosos, não é verdade? Mas eles precisam da vacina da justiça. Eles têm uma vida muito sofrida, eles são espíritos enfermos. Certo? Se nós desejarmos para eles o que eles fizeram para nós, nós estaremos sendo enfermos também. Então, é aquela vibração para eles. Não é retirá-los da punição da justiça, mas é fazermos aquela vibração para que eles um dia também enxerguem a verdade. Eu me lembro sempre de um caso, eu vou contar rapidamente, que o tempo já está se esvaindo, de um caso de um menino que foi assassinado por 2 trabalhadores de uma empresa em que o pai era dono, o pai do menino era o dono. Não é? Vocês devem ter ouvido falar do menino chamado Ota, certo? Aquele menino foi morto por eles, os 2 foram presos em circunstâncias terríveis, terríveis. Pois olha, esse senhor desesperado, ele e sua esposa, foram até o Chico Xavier. Chico conversou, passou aquela medicação do amor, da fraternidade, do entendimento. Eles foram se recuperando daquela dor terrível, terrível, não é? Mas acabou com o casal, o pai e a mãe, indo até a cela dos bandidos, indo até a cela dos assassinos, fazendo o evangelho com eles. Eles iam toda semana visitá-los e fazer o evangelho com eles. Então é essa atitude, a atitude dos bons espíritas. Então, gostaríamos de agradecer a atenção de todos e raciocinar a respeito dessas coisas que nós precisamos fazer para nos tornarmos bons espíritas. Eu estou dizendo, ouvindo também o que eu estou dizendo para vocês, meu ouvido está próximo à minha boca. Eu sou o primeiro que está ouvindo. Eu também estou me esforçando. Todos nós devemos nos esforçar. Porque Kardec perguntou aos espíritos da codificação, que é o espírita? E os espíritos responderam, é aquele que empreende um esforço pessoal para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Então, todos nós devemos pegar essa joia preciosa dada por Jesus, porque a doutrina espírita é um plano de Jesus para a Terra, e fazermos um bom uso daquilo, porque é o Consolador prometido por Ele. Eu gostaria de encerrar com uma prece. Posso fazer a prece? Uma prece de Maria Dolores, que fala muito a respeito disso, né? Prece muito bonita, recebida pelo Chico. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão em desalinho pelas feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus te abençoe, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço. Deus te guarde no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia, sem cogitar do próprio sofrimento. Deus te ampare em todas as ocasiões para o reino divino de Jesus. Que assim seja. Muito obrigado.